eles estavam preocupados da sua situação diante de Cristo. Se eles poderiam perder a salvação, se eles poderiam ser acusados no último dia, se eles poderiam não entrar no reino dos céus. Paulo vai confortar e dizer assim, ó: quem intentará acusação contra os escolhidos? Ele está dizendo assim: ninguém pode dar uma sentença contrária a que o meu Pai já deu a vocês. Aqui Paulo está fazendo menção da brilhante, excelentíssima, magnífica doutrina da justificação. Significa que quando um pecador crê em Cristo e na sua obra realizada na cruz, acontece algo no tribunal dos céus. Esse pecador, segundo a jurisdição do céu, a lei divina, é considerado um infrator, por isso merece a punição. Mas quando o pecador põe a sua fé em Cristo, confia no que Ele fez na cruz, e naquela obra na cruz descansa, o tribunal do céu se reúne e bate o martelo, e o juiz dá uma sentença favorável para o pecador. O que ele faz? O justifica, o absolve dos seus crimes, o absolve dos seus pecados, de modo que ele recebeu uma sentença, um documento que impede qualquer um de condená-lo ou puni-lo. Doutrina da justificação. Então ele vai dizer assim, ó: quem intentará acusação contra vocês? Pois é Deus quem justificou vocês. Deus é a instância máxima. Deus é a última, é o martelo final. E se Ele perdoou, se Ele declarou vocês justos, não há ninguém na terra, nem no céu, que pode acusar vocês de qualquer pecado que seja, pois todos eles foram perdoados. Então ele está querendo dizer isso. Fiquem tranquilos, crentes romanos. Quem é que está acusando vocês? É Nero? São senadores romanos? São os judeus? São os demônios? Não. Irmão, a justificação é uma obra irrevogável. Aquele que Deus justifica não pode mais ser condenado em hipótese alguma. Aquele que põe a fé em Cristo, entendeu? Aquele que põe a fé nunca mais entra em condenação. Ele está perdoado, absolvido de todo e qualquer crime, do passado, do presente e do futuro. Há uma sentença na jurisdição do céu. Ele está legalmente, ele está correto com o Senhor. Então, crentes romanos, não temam as acusações. Ninguém pode acusar. E depois ele vai mais. É Deus quem justifica. E quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, que ressuscitou, está à direita de Deus, e também intercede por nós. Agora ele dá segurança. Por que ninguém pode acusar e nem condenar? Ele está dizendo, é Cristo quem morreu. Gente, presta atenção. Quando Cristo morre, não é assim, Cristo morreu. E daí? Presta atenção, a morte de Cristo é o pagamento desta sentença, da qual não podemos mais ser condenados. Cristo morreu, quando eu falo Cristo morreu, o que quer dizer Cristo morreu? Significa que a punição que me era devida foi lançada na conta de Cristo, e Cristo sofreu a punição que me era devida, pagando então a minha liberdade, de modo que eu não posso mais ser condenado. É irrevogável. O Cristo é um tolo, ou morreu em vão? É isso que ele está dizendo. Fiquem tranquilos. O que aconteceu naquela cruz? Quando ele falou tetelestai, está consumado, ele falou, está pago. Não há como mais.
Então, Paulo, eu não corro o risco de ir para o inferno, não. Tá, vamos lá. Não. O que é o inferno? A punição pelo pecado. Não é isso? Não é isso? Amém? Se o meu pecado foi punido em Cristo, como é que eu posso ser punido de novo? Meu pecado já foi punido. Minha dívida foi paga. Inferno é pagamento de dívida. Inferno é punição por crime. Inferno é sentença. Minha sentença foi lançada em Cristo. A punição foi dada em Cristo. O pagamento foi feito em Cristo. De modo que eu não posso ir para o inferno de jeito nenhum. Que o pecado que me dava direito de ir para aquele lugar foi por Cristo pago, quitado, de forma plena e íntegra. Isso não é maravilhoso? Isso é maravilhoso. Esses crentes que pensam que está salvo de manhã e perde a salvação de noite. Perde na hora do almoço, ganha na janta. É a margarida, bem me quer, mal me quer. Estou salvo, não estou salvo, estou salvo, não estou salvo. Que desgraça que é essa? Que inferno que é esse? Quem que tem um paz desse jeito? E Paulo está falando porque eles tinham esse medo. Quem tentará acusação contra os eleitos? É Deus quem justifica, não é Nero. Não é Domiciano, não é a Suprema Corte Americana, muito menos essa brasileira. Não são demônios, é Deus quem bate o martelo e ninguém desbate. Ninguém pode, meu irmão, revogar uma sentença dada por Deus. Então, irmãos, aí Paulo vai dar a garantia. Qual que é a garantia que eu não posso ser acusado? Meu Jesus de Nazaré, entende isso comigo, igreja? No Antigo Testamento, na lei de Moisés, o pecado era expiado mediante o sacrifício animal. O sacrifício era oferecido quando o sangue do animal era vertido e ele cobria temporariamente os pecados de Israel, colocando temporariamente o povo de Israel numa condição, meu irmão, favorável diante de Deus. Só que no Antigo Testamento era um cordeiro. No Novo Testamento é o cordeiro, artigo definido. É o cordeiro. Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então está querendo dizer aqui, ó, o fato de não sermos acusados e condenados reside que Cristo morreu como pagamento para minha absolvição plena, total, completa, de maneira que nada no céu, no inferno, pode me condenar mais. Quem nos separará do amor de Cristo? Qual era a dúvida deles? Primeiro, se a situação jurídica deles estava legal diante de Deus. Paulo diz, está. Segundo, se as tribulações, as perseguições, se as circunstâncias externas poderiam remover o que Deus fez. Aí ele vai listar fome, nudez, perigo, espada, tribulação, angústia. Essas coisas, Paulo, estamos com medo, se toda essa perseguição romana vier, nós negarmos. Será que nós podemos negar a Cristo e perder a salvação? Será que nós podemos, através de tortura, perseguição, e passamos crise, até fome, isso vai nos tirar o que Deus fez do capítulo 1 até o 8? Agora, o medo deles é se a obra de Cristo podia ser desfeita através de circunstâncias exteriores, ou se até eles podiam negar, não resistir os leões, a fome e desistir. A dúvida é, isso pode acontecer? Pode essas coisas tirar o que Cristo fez? E nós podemos recuar? A resposta de Paulo, não, nem essas coisas. Ele vai dizer, quem nos separará do amor de Cristo? É o mesmo que dizer, quem pode desfazer o que Cristo fez? Quem? Será que a tribulação pode fazer isso, ou uma angústia? O grego aqui é aflição externa para tribulação, e aflição interna para angústia. Será que a tribulação e a angústia pode? Será que a perseguição pode? A integridade física,
Será que a fome, se nós ficarmos em masmorras, será que o negaremos? Será que a nudez aqui pode ser a escassez de vestuário, não ter o que vestir? Será que pode ser o perigo, ameaças, ou espada, a morte? O que Paulo está dizendo, mesmo que essas crises vierem de todos os lados, de todas as formas, com todas as forças, com todos os nuances, o 37 dá a resposta, se isso pode desfazer o que Cristo fez. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Paulo está dizendo, não, nenhuma delas, nem o perigo, nem a fome, nem a nudez, nem a aflição, nem a angústia, nem a perseguição, pode desfazer a obra que foi feita na sua vida. Não pode. Por quê? Porque em todas essas coisas, somos mais que vencedores. Agora, espera aí. Sabe o que quer dizer a palavra mais que vencedor? O grego dá a ideia de super vencedor. O que é isso? Vencedor é aquele que derrota o seu inimigo. Mais que vencedor é aquele que não só derrota, mas faz do inimigo o seu ajudador. Não entendi. Vai entender. O 28, verso 28 é a exegese do 37. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O que Paulo está dizendo, em todas essas coisas, fome, perseguição, perigo, nudez, espada, elas não só serão derrotadas, mas contribuirão para o progresso espiritual de vocês. O que Paulo está dizendo, leões, piche, fome, nudez, não tem força alguma contra vocês. Pelo contrário, vai realçar a fé de vocês. Uau! Isso que Paulo está dizendo. Somos mais. Ele está dizendo, esse tipo de coisa não desfaz o que foi feito na cruz. Pelo contrário, contribui. E o texto diz, por meio daquele que nos amou. Apontando para quê? A obra perfeita de Cristo na cruz. Este é o texto mais profundo que mostra que crente nenhum nesse mundo pode perder a sua salvação. É impossível que crente perca a salvação. É impossível que ele seja salvo de manhã e perca a noite, perca mês que vem. É impossível. E é isso que ele está tratando. Quando fala nos separar do amor de Deus, é nos tirar do céu. É desfazer o que Cristo fez na cruz. E eles estavam com medo disso. Agora ele vai listar. Presta atenção. Como foi grandiosa essa obra. Mas ela foi... meu querido, eu não tenho palavras no idioma português. E eu nem tenho poder de articulação e oratória suficiente para dizer o que está se passando aqui. Presta atenção. Estou bem certo que nem a morte. Por quê? Eu estou certo que nem a morte. Porque os cristãos falam assim, alguns tinham dúvida quanto ao pós-vida. Paulo, e se nós morrermos? E se Nero passar a espada? E se o óbito chegar, acabou, nós não vamos mais ver Cristo, não vamos ter comunhão? Paulo está dizendo, irmãos, o que Cristo fez na cruz, nem a morte pode desfazer. Como diz aquele texto, e a morte não terá a última palavra. Ela não terá. Então, aquilo que Cristo consumou, nem o óbito, nem se você for assassinado, nem que um esquadrão de extermínio pegue você, pode desfazer. Nem a morte, depois ele diz, nem a vida. A morte não pode desfazer, e a vida? O que ele está querendo dizer com a vida? As tentações, as coações que você vai ter aqui. Viver nesse mundo não é brinquedo, é um campo minado, cheio
cheio de sugestões, cheio de coação, cheio de tentações, cheio de desejos. Paulo, e se eu me perder? E se eu ceder à tentação? E se eu for coagido por homens? Coagido por demônios? E Paulo diz, nem a vida, nenhuma tentação vai sobrepujar o que Cristo fez. Nem uma ameaça, nem ninguém, nada pode tirar. E ele vai levar mais um pouquinho. Nem os anjos, nem os principados. Agora Paulo sai um pouco da esfera da terra. Anjos e principados, categorias de seres angelicais. Paulo revela em Efésios que nós temos uma hierarquia de seres malignos que nós lutamos. Principados, potestades, forças espirituais da maldade nas regiões celestiais, hierarquias de demônio. Paulo está dizendo aqui que nem o mundo espiritual, irmão, se o diabo, se o inferno abrir a boca e todas as miríades de demônios, todos os batalhões do inferno derem contra a sua casa, todos os milhões de milhares, nenhum deles pode fazer qualquer dano naquilo que Cristo fez por você. Nem potestades, nem anjos, nem dominadores, nem principados, eles não têm esse poder, eles não têm a senha daquele que te redimiu. Depois tem altura e profundidade. Altura e profundidade, presente por vir, tempo. Altura e profundidade, espaço. O Paulo está dizendo, nem o tempo e o espaço, nem o presente nem o porvir, diz, nem, irmão, o tempo, as eras, as horas, nem o tempo pode fazer. A ideia aqui, ó, olha que coisa linda, olha o que eu vou falar agora. Pastor, a salvação tem validade? Ela perde, tem validade. Paulo está dizendo, nem o presente, nem o porvir. O tempo não pode desfazer, ainda que passa dias, décadas, séculos, milênios, não podem desfazer o que Cristo fez. O tempo, a salvação não tem validade, é irrevogável, ela é eterna. Uau! Nem o presente, nem o porvir, o tempo. Aí diz aqui, nem os poderes. Ai, pobre dos poderes. Sabe o que é os poderes? Vladimir Putin. Donald Trump. Sim. Como é que é o nome do coreano lá? Eu não sei falar aquilo. Dong Ching-shun. Quê? Kim Jong-un. Vai morrer no 1, vai parar lá no 1. Poderes. Fala de governos, fala de monarquias, dinastias, fala de potências militares, patentes militares. Ele está dizendo, pode ser declarado guerra contra você, leis serem decretadas, essa nossa bandeira pode ficar vermelha, podemos ser presos e esmagados por um regime comunista, nem isso pode desfazer o que Cristo fez. Nada. E aí, nem altura, nem profundidade. Olha só, altura e profundidade. O que Paulo está dizendo aqui? Sabe o que está dizendo, Ed? Nem o céu, nem a terra. Olha para cima, tudo que vê lá, não pode. Olha para baixo, também não pode. Nem os céus, nem a terra, meu Deus do céu, não há geografia, não há, onde você encontra algo ou alguém, que pode tirar o que Cristo fez. Eu quero ver quem se levanta, quem é forte o bastante, inteligente, rico o bastante, astuto, para conseguir desfazer o que Cristo fez. Ninguém, nem os céus, nem
nem qualquer outra criatura, papai. Paulo agora, meu Deus do céu, Paulo, ele quer exaltar Cristo, gente. Quando ele diz aqui, vocês não têm ideia, quer dizer, nenhuma outra criatura, ele falou, tudo que há no universo, exceto Deus. Fora de Deus, qualquer outra coisa, em qualquer âmbito da criação, nada exceto Deus pode desfazer o que Cristo fez. Eu posso ouvir um amém? Amém. Mas é amém de pentecostal, amém? Amém. Nem qualquer outra criatura. O grego, tudo exceto Deus. Tudo. Tudo. Pensa numa galáxia. Pensa num planeta. Pensa na extensão deste universo. Pensa até no mundo espiritual, no reino angelical. Paulo está dizendo, nem algo que não foi aqui mencionado, nem uma criatura que não foi a vocês apresentada, nada, exceto Deus. Isso não é motivo de vocês chorar, derramar suas lágrimas. Ele nos comprou. Nós somos dele e ninguém, minhas ovelhas, ele fala, são minhas, e ninguém as arrebata das minhas mãos.